quando observado numa altitude bastante elevada. Além de tudo isto, ainda temos o facto de, neste contexto, não temos muita poluição luminosa, não temos praticamente nenhuma poluição luminosa, nem poluição atmosférica. E isto pode parecer curioso, mas a questão das partículas em suspensão na atmosfera também acabam por dificultar a observação do céu. Os astrónomos amadores, particularmente, sabem que após as primeiras chuvas, quando o céu, depois de ter havido alguma precipitação, a atmosfera fica lavada e, portanto, o céu fica muitíssimo mais brilhante. Pois, numa circunstância destas, nós temos praticamente sempre o céu brilhante, luminoso e, portanto, apto a ser descoberto e ser trabalhado. Ora, nesta voltinha, eu, antes de mais, já que eu quero que isto seja o mais interdisciplinar possível, eu quis aqui apresentar uma curiosidade. Qual é que é a distância mais curta entre Águeda, que é onde eu me encontro, e Haleakala, no Havaí? E a distância mais curta, por incrível que pareça, é traçada por esta linha que estão a ver aí. Portanto, este arco de círculo máximo, no fundo, representa a menor distância entre dois pontos da superfície da Terra. E isto só é estranho enquanto nós não pensarmos que a Terra realmente tem uma configuração tendencialmente esférica. E, portanto, nós para irmos de um ponto ao outro, o caminho mais próximo acaba por descrever um arco. Neste momento é o arco que tem portanto, aqui à frente, e normalmente é designada aí esta linha curva que temos aqui à frente, acaba por ser designada por ortodromia, portanto, ou curva ortodrómica. E, curiosamente, isto foi um assunto que foi trabalhado na altura dos descobrimentos por Pedro Nunes, que todos sabem, foi um matemático português, uma figura de primeiro plano na matemática da história universal. Portanto, ele descobriu realmente que para poderem fazer as navegações na época quinhentista, a melhor forma que tinham de fazer realmente era perceber que o caminho mais rápido entre dois pontos tinha que seguir uma curva. Portanto, penso que esta curiosidade também acaba por ser interessante e que foi particularmente útil na época dos descobrimentos. Mas é claro, nós estamos a falar aqui de Pacífico. Nós estamos precisamente aqui na costa este do Atlântico. Portanto, somos o país mais ocidental da Europa. E, portanto, para o Pacífico, nós estamos a uma distância enorme. A Terra, como nós sabemos, está sempre a girar do oeste para este e, como tal, podemos ver aqui, quando amanhece em Portugal, ainda o Pacífico tem uma série de horas. Mais precisamente aqui, agora com o horário de verão, precisamente 11 horas em relação precisamente ao nosso fuso horário. O que significa que, sendo aqui ainda 2h40, sensivelmente, lá estamos a falar de 3h40 da manhã. Portanto, estamos a falar de o céu, precisamente, durante o período noturno, na ilha de Moai, no Havaí. Portanto, isto para dizer o quê? Estes telescópios que nós temos, que fazem parte deste projeto, o Folks Telescope Project, foram pensados, na altura, precisamente como uma vertente educacional. Foram pensados para servir também propósitos educativos. E, como tal, o mecenas que criou, digamos, este projeto, foi o Dr. Daley Folks, ele pensou precisamente em criar 2 telescópios de 2 metros, telescópios bastante potentes, em zonas do globo em que fosse noite durante o período diurno das aulas. Portanto, isto era o objetivo primeiro, era servir as escolas da Grã-Bretanha e, portanto, estes telescópios, para servirem estes fins educativos, deveriam
estar em locais estrategicamente situados na Terra, nos quais fosse noite durante o período de aulas dos alunos britânicos. Criou então assim o quê? Criou dois telescópios, o Fox Telescope North, que é este que nós vamos utilizar, que está aqui precisamente no hemisfério norte, e o Fox Telescope South, que está em Siding Springs na Austrália. Portanto, dois telescópios, no fundo, a cobrir o hemisfério norte, outro a cobrir o hemisfério sul, de modo a permitir realmente que tivessem esta possibilidade de oferecer um céu noturno para ser explorado durante as aulas. Falando de telescópios, já que, uma vez que não há, digamos, não há forma de contornar, e nem devemos contornar este aspecto, é importante darmos aqui alguma leitura rápida acerca da ótica dos telescópios. Há vários tipos de telescópios. Os telescópios mais correntes, mais comuns para observação, temos aqui telescópios refratores. O que é um telescópio refrator? Este primeiro telescópio que tem aqui, que é um telescópio, vulgarmente, a vulgar luneta, é um telescópio que usa como princípio a refração. O que é a refração? A refração, no fundo, é um processo físico, processo óptico, no qual a luz, quando atravessa um meio transparente, mas um meio que tenha uma refringência diferente, ou seja, que dificulte de alguma forma a passagem da luz, a luz vai obrigar-se a mudar de velocidade. E quando ela muda de velocidade, automaticamente ela muda também de trajetória. Ora, se nós fizermos com que a luz mude de trajetória, nós podemos, deste modo, fazer com que a luz possa convergir em direção a um foco. Este é o princípio das lentes, e as lentes são utilizadas em variedíssimas coisas, nomeadamente nos óculos, mas também aqui nos telescópios. Portanto, o que vamos ter aqui precisamente será um telescópio cujo processo, cujo funcionamento tem por base a refração da luz. Este tipo de telescópio tem uma particularidade. Quem estuda física sabe que os diferentes comprimentos de onda, quando atravessam um meio oticamente ativo, portanto uma lente, eles vão sofrer desvios, mas não vão sofrer exatamente os mesmos desvios. Ou seja, a velocidade com que eles vão sofrer na passagem por este novo meio vai variar conforme o comprimento de onda. E desta forma, significa que os azuis vão tender para um determinado lado, os vermelhos vão tender para o outro. Isto vai criar aquilo que em astronomia normalmente se designa por aberração cromática, ou coma. Ou seja, é muito normal com este tipo de telescópio, por exemplo, nós olharmos um planeta e vemos o planeta com vermelhos de um lado e com azuis precisamente do lado oposto. Portanto, como é que estas coisas se podem corrigir? Bom, há um conjunto de outras lentes que se associam depois e que permitem, de alguma forma, retificar precisamente este problema. Portanto, estamos a falar então de telescópios refratores, lunetas. Há outro tipo de telescópios, normalmente até designamos muitas vezes por telescópios refletores ou também telescópios newtonianos. Newton criou um telescópio em que o princípio não se baseia não na refração, portanto não vai ser por lentes, mas sim por espelhos. E os espelhos, o princípio que nós vamos ter a nível óptico para os espelhos será, no fundo, a reflexão. A reflexão de espelhos, que todos nós conhecemos. Neste caso, se nós tivermos um espelho parabólico, que é aquilo que nós designamos por um espelho primário, o que vai acontecer à luz é que, uma vez refletida, vai convergir. E vai convergir para este segundo espelho, que está aqui, que é um espelho plano. Este segundo espelho plano, o que vai fazer é orientar depois os feixes de luz precisamente para esta região
onde tem aqui o foco, esta região, que será precisamente a zona onde será colocada a ocular, conforme podem ver na imagem de baixo. Eu não sei se conseguem ver precisamente o cursor, seria ótimo que sim, mas não tenho como saber. Portanto, este tipo de telescópio, cujo funcionamento tem por princípio a reflexão da luz, acaba por ter menos problemas a nível de coma e normalmente costumam ser telescópios mais baratos e mais práticos. Digamos, é um bom telescópio de entrada. É claro que quanto maior for o espelho primário, maior seria também a distância focal e, portanto, este espelho secundário que nós estamos aqui a falar teria que ficar cada vez mais afastado. Isto vai fazer o que vai fazer com que este telescópio passaria a ser extremamente comprido. E uma forma de evitar isso será precisamente este outro tipo de telescópio que nós temos aqui, que são os telescópios catadióptricos. O que é um telescópio catadióptrico? Bem, este é um telescópio que associa os dois princípios. Portanto, ele tem lentes, mas também tem espelhos. A luz entra precisamente no telescópio, é refletido. Eu não sei se a imagem se é visível. Portanto, a luz acaba por ser refletida neste espelho, aqui no fundo do telescópio, um espelho também parabólico, vai convergir para um espelho secundário aqui à frente, e este espelho secundário vai reenviar essa luz de novo aqui para a ocular. E, portanto, o que é que se ganha com isto? Entre outras coisas, ganha-se num telescópio muito mais compacto, com uma resolução muito boa, portanto, um espelho que evita a necessidade de ser colimado com tanta frequência quanto é o telescópio refletor. Já agora, duas palavras sobre isto. O que é isto de colimar um telescópio? A colimação do telescópio, no fundo, baseia-se em acertar a posição deste espelho primário através de uns parafusos. Isto para fazer com que ele fique perfeitamente orientado. De outra forma, ele vai criar distorções na luz. Portanto, quanto maior for o telescópio refletor, maior acaba por ser a necessidade de estarmos a fazer ajustes na posição do espelho. Este telescópio catadióptrico normalmente não carece desse tipo de colimação, pelo menos tão frequente. É claro que falamos de telescópios de astronomia amadora, normalmente vamos falar do telescópio que vamos utilizar hoje. E o telescópio que vamos utilizar hoje também é um telescópio refletor, portanto, um telescópio baseado em espelhos, e é um telescópio que, conforme podem ver aqui, tem dois espelhos parabólicos. Portanto, o segundo espelho, ou o espelho secundário, não tem, digamos, uma configuração perfeitamente plana, também vai ser parabólica, e isto tem como objetivo, de alguma forma, minimizar alguns defeitos a nível da ótica deste tipo de equipamentos. Estamos a falar de um equipamento grande, tem uma abertura de 2 metros e a questão da abertura é um aspecto extremamente sensível para os astrónomos. Porquê? Porque a abertura, no fundo, o tamanho do espelho primário é o que vai determinar a quantidade de fotões que em cada segundo ele vai conseguir captar. Portanto, quanto maior for o espelho, maior a quantidade de fotões que o telescópio consegue reunir e consegue depois transferir aqui para a parte, para este foco, onde nós iremos ter a nossa ocular. Eu disse o nosso ocular quando se trata de um telescópio vulgar, um telescópio amador, porque neste caso, estes telescópios que nós temos aqui, nós já não vamos ter oculares, portanto, ninguém vai espreitar por este telescópio. O que nós passamos a ter aqui são câmaras CCD. Câmaras CCD que irão recolher, digamos, essa informação e irão disponibilizá-la de formas muito variadas. Portanto, falando de câmaras CCD, o que é que são então essas câmaras CCD? São sensores. No fundo, são aquilo que nós temos nos nossos telemóveis também, que temos nas nossas máquinas fotográficas, que tem uma ampla utilização desde a área médica até também
astrofotografia digital. Portanto, a astrofotografia que nós hoje utilizamos, regra geral, tem por princípio a utilização deste tipo de sensores. Eu conheço, inclusivamente, alguns astrónomos amadores que nem sequer usam lente, nem sequer usam oculares nos respectivos telescópios. Porquê? Precisamente porque utilizam os telescópios essencialmente para a astrofotografia e, em vez de oculares, o que têm são, no fundo, câmaras CCD. Mas já que estamos a falar de óticas, estamos a falar de visão, estamos a falar de imagem, eu iria falar aqui também um pouco sobre a nossa percepção visual. Como é que a informação visual é por nós percepcionada? E para falar realmente sobre o olho humano, nós vamos olhar aqui duas vertentes do olho humano. Nesta primeira, nós temos aqui aquilo que eu vou chamar de processo biofísico, um processo no qual também temos um sistema de lentes. Temos logo aqui a íris, tem um olho em corte, a íris que vai de alguma forma permitir dosear a quantidade de luz que entra através do olho. Portanto, todos nós sabemos que se tivermos numa zona muito iluminada, a íris vai contrair e ficamos com a pupila extremamente reduzida. Se porventura estivermos num meio mais obscurecido, o que vai acontecer é que a íris vai abrir a pupila, ficamos com a menina do olho, como se dizia na gíria, muito maior, que é para permitir que o olho receba maior quantidade de luz. Temos depois aqui também o quê? Temos aqui depois o cristalino. O cristalino, de alguma forma, funciona como um sistema de lentes. E este sistema de lentes é controlado por estes músculos ciliares que vão esticando ou mais ou menos conforme a distância que nós estamos do objeto e, portanto, queremos focar essa imagem precisamente na região da retina. A região da retina, que estão a ver aqui, é precisamente a área na qual será produzida a imagem. Se porventura ou por qualquer problema de saúde, por cansaço, etc., a dada altura, estes músculos começam a acusar alguma fadiga, o cristalino já acaba por não ter essa capacidade de se ajustar à imagem que nós pretendemos esteja focada na retina. E o que nós temos que fazer, de algum modo, é fazer uma compensação adicionando-lhes lentes. Que lentes? Óculos, sei lá, lentes, faltou-me o termo. Mas, portanto, todo o tipo de lentes que nos permita, de alguma forma, uma melhor focagem da imagem na retina. Olhando aqui para a retina, nós temos aqui mais um aspecto ou outro que merece a nossa atenção. O primeiro é que nesta estrutura de visão da retina, nós temos dois tipos de células, duas estruturas diferentes para a percepção. Umas são designadas por bastonetes, são estas células brancas que creio que se consegue ver aqui, são células essencialmente sensíveis à intensidade luminosa. Outras são estas células, designadas por cones, e estas células são três tipos. São células que são sensores, no fundo, para diferentes comprimentos de onda. Portanto, temos aqui basicamente três tipos, três comprimentos de onda. Será os vermelhos, os verdes e os azuis, e a resposta destes sensores acaba por permitir o envio dessa informação através depois do nervo óptico, encaminhando para a região onde essa informação acaba por ser processada no cérebro. Portanto, isto de uma forma muito genérica, podíamos detalhar imenso este aspecto, para além do processo bioquímico, passando também para o tipo de reações que poderão estar aqui também em jogo, designadamente, enfim, no fundo, pensar que todo este processo químico tem por base a libertação de eletrões, a forma como tudo isto se processa, pode ser alvo de estudo e de projetos interessantíssimos para os alunos, projetos interdisciplinares.
Curiosamente, e já que estamos aqui a olhar para o olho, nós convém salientar também aqui dois aspectos. Os bastonetes, enquanto esta região aqui designada por fóvea é a região onde é mais densa a quantidade de cones, os bastonetes acabam por ficar na zona mais periférica. Isto leva aqui a uma curiosidade dos astrónomos, por norma, sabem que para terem uma melhor percepção de objetos tenues, numa noite escura, acabam por, em vez de olhar diretamente, porque se olharem diretamente, a imagem vai ser produzida essencialmente na região da fóvea, a região que tem os tais cones, mas como a informação que nos está a chegar é tão tenue, tem tão poucos fotões de diferentes cores, nós acabamos por não ter essa percepção da cor e acabamos por ter o quê? Acabamos por, na visão periférica, ter uma melhor percepção acerca de objetos pouco luminosos. Portanto, é mais uma curiosidade que fica, querendo ver objetos de luz pouco intensa, em vez de olharmos diretamente para eles, vamos usar normalmente a nossa visão periférica. Mais curiosidades sobre isto. Eu se calhar também diria que a rodopsina é uma substância química que, de alguma forma, é fragmentada pela incidência da luz, ou seja, este processo acaba por a luz, que são fotões e, portanto, é energia. Esses fotões irão partir algumas destas moléculas e, ao fazerem isto, vão libertar outras moléculas e vão libertar eletrões que irão ser utilizados também neste processo. Se porventura nós estivermos numa noite escura, a acomodação a isto, em termos de processo bioquímico, faz-se ao fim de sensivelmente 20 minutos, meia hora. Se houver alguém, porventura, que ligue, nem que seja um telemóvel, automaticamente interrompe este processo e a acomodação que nós vamos precisar é nova meia hora para podermos ver aquilo que antes víamos e deixámos de ver. Portanto, isto já não tem a ver com a questão da íris e da quantidade de luz, já tem a ver precisamente com este processo bioquímico. Passando do processo bioquímico e da formação das imagens que já vimos que vinham dos cones, e dos cones vinha a informação dos vermelhos a partir de umas células, dos verdes a partir de outras e dos azuis a partir de outras, e no cérebro acabaria por compor toda essa informação. A nível do telescópio, nós fazemos sensivelmente a mesma coisa. O que habitualmente se faz é utilizar as tais câmaras CCD, extremamente sensíveis à luz, e aplicam-se diferentes filtros nos telescópios. A aplicação desses filtros nos telescópios, o que vai, de alguma forma, fazer é permitir apenas a passagem de determinadas frequências ou determinados comprimentos de onda de luz. Assim, o telescópio, no CCD, vai registar diferentes imagens, como aquelas que estão a ver aqui. São imagens da nebulosa da Hélice, que eu fiz, utilizando precisamente um destes telescópios, e conforme estão a ver, o resultado, com o mesmo tempo, neste caso 300 segundos, neste primeiro caso, para o azul, 300 segundos aqui para o H-alfa, 300 segundos para o vermelho, 300 segundos aqui para o verde, acabam por resultar em imagens completamente diferentes. E estas imagens, posteriormente, uma vez juntas, acabam por produzir uma imagem colorida, que é a imagem que tem aí do vosso lado direito. Portanto, a imagem da nebulosa da Hélice, que vem aí, acaba por ser a combinação de todas estas que estão aqui. Um pequeno pormenor aqui, já agora por uma curiosidade, esta parte aqui do H-alfa, e já que isto também tem como propósito a servir de alguma interdisciplinaridade, o H-alfa é precisamente a primeira risca da emissão do espectro do átomo de hidrogênio. Ou seja, quando a transição, para os alunos do secundário, os eletrões dispõem-se em determinados níveis de energia em todos os átomos. O hidrogênio, que é o elemento mais simples, nós temos estas camadas atómicas
em que quando a transição, quando um eletrão recebe mais energia, ele vai saltar para um nível de energia superior. Quando ele regressa novamente a níveis de energia inferiores, nomeadamente do nível, sei lá, do nível 3 para o nível 2 de energia, ele vai emitir um fotão, vai emitir um sinal de luz com uma determinada frequência. Esse sinal de luz, precisamente, é a luz que nós temos aqui. Isto porquê? Porque, essencialmente, a maior parte das estruturas que nós temos no universo, o universo é 99,9999% constituído por hidrogênio. E, portanto, o efeito desse mesmo hidrogênio acaba por ser aqui particularmente visível. E se compararem o mesmo tempo de exposição, hão de reparar que nesta estrutura, esta é a gama de radiação que aqui se apresenta com uma maior intensidade. Uma outra curiosidade já agora, já que estamos a falar sobre a forma como a luz é registada nos CCDs dos telescópios, queria aqui apontar o seguinte: o formato que nós utilizamos normalmente neste tipo de telescópios não é o formato JPEG ou bitmap, ou aqueles formatos que nós trabalhamos no nosso dia-a-dia. Normalmente isto vem num formato designado por FITS, que é um formato que significa Flexible Image Transport System. O que é que no fundo é isto? É um formato que não só transporta a informação da imagem, no fundo os fótons que foram adquiridos e transformados num sinal elétrico, mas também tem aqui toda a informação acerca da hora, neste caso tem aqui inclusivamente o meu nome, o utilizador, tem quais foram os filtros utilizados, enfim, tem uma quantidade gigantesca de informação associada, porque os fins a que se destina este tipo de informação são fins científicos. E, portanto, toda esta informação acaba por ter, num aspecto ou noutro, extrema utilidade. Um outro pormenor também que podem ver aqui é que temos aqui os logos, precisamente, este software é um software gratuito, é o FITS Liberator, que foi produzido pela ESA, NASA e ESO. Portanto, estamos aqui a ver que há aqui uma colaboração institucional entre todos estes organismos, porque o propósito é comum e é universal. Portanto, é fazer chegar a ciência o mais longe possível e portanto, nesse contexto, é também uma das razões pelas quais nós estamos aqui. Como é que vamos preparar a sessão que nós vamos ter dentro de alguns minutos e, portanto, tem que ser breve sobre isto? Bom, para preparar esta sessão eu utilizei o Stellarium. O Stellarium, portanto, é um software também gratuito e para começar, a primeira coisa a fazer no Stellarium, uma vez que nós não vamos utilizar a nossa localização, tive que começar por introduzir ou as coordenadas da localização que se vai utilizar, ou então, precisamente, ir chamar à base de dados do Stellarium a localização que nós vamos fazer a observação, que neste caso será a tal ilha do Pacífico. Feito isto, temos também que fazer o seguinte: depois de definir a localização aqui do observador, vamos ter que definir também a hora à qual nós queremos fazer essa observação. Isto porquê? Volto a lembrar, o que estamos a fazer neste momento, é preparar a nossa sessão. Ou seja, eu para preparar a nossa sessão tenho que dizer assim: eu quero ver como é que é o céu nesta posição da Terra e também a esta hora, neste dia. Porquê? Porque a abóbada celeste em relação a nós vemos o céu em permanente movimento. Obviamente não é o céu que se está a movimentar, quem se está a movimentar é precisamente a Terra, principalmente a rotação da Terra. Portanto, feito isto, eu vou olhar o céu e até vou-me centrar aqui, iria começar por me centrar aqui na região da Via Láctea, portanto, na zona central da nossa galáxia, onde será mais rica em termos de objetos a visitar. Acontece que hoje, por azar, neste caso, é dia de lua cheia. E sendo lua cheia, a quantidade de luz que vai ser transmitida para a Terra pela Lua é
substancialmente maior e acaba por ofuscar a maior parte de tudo isto que nós estamos a ver aqui. Ou seja, se há noite que os astrónomos normalmente gostam um pouco, são precisamente estas, são as noites de lua cheia. De tal modo que o que eu tive que fazer, dizer assim, bom, por aqui não nos vamos safar, vamos virar precisamente no sentido oposto, vamos virar para o lado oposto da Lua, ainda que, é claro que, sabendo de antemão, que o nosso CCD, quando estiver a registar os fotões, alguns daqueles que irão chegar serão precisamente da Lua e não dos objetos que nós queríamos observar. Olhando para isto, eu vejo aqui um conjunto de objetos e olha, Andrómeda. Andrómeda estava logo aqui, epá, ótimo, vamos ver Andrómeda. Azar. Também não dá para ver Andrómeda. E não dá para ver Andrómeda porque precisamente porque Andrómeda está demasiado baixa. Estando muito baixa, o que vai acabar por acontecer é que o telescópio, em termos mecânicos, não tem a possibilidade de baixar até uma proximidade tão próxima da linha do horizonte. Ou seja, ele terá que haver, no fundo, para aí cerca de 20 graus, ele só poderá observar tudo que está acima de sensivelmente de 20 graus. Porquê? Porque abaixo ficaria praticamente na horizontal. E isso, mecanicamente, não é possível, não é confortável. Posto isto, eu vou começar por procurar ver quais são os links que me vão permitir o acesso, precisamente, ao telescópio da Haleakala e vamos esperar que não haja, por um lado, problemas técnicos, que muitas vezes acontece também, e por outro lado, que também a meteorologia esteja, digamos, nos possibilite o acesso ao telescópio. Se o telescópio, se as condições meteorológicas não forem as melhores, não só nós não temos a possibilidade de observar, como nem sequer o telescópio o abre. Ok? Vou interromper então aqui esta partilha e vou procurar então o link que me permite o acesso ao telescópio e como foi gentilmente cedido precisamente pela equipa do Folks Telescope Project, a quem eu muito agradeço. Aliás, já há alguns anos esta parte eu tenho utilizado inclusivamente nas minhas aulas, particularmente, mas não só, em clubes de ciência, tenho utilizado este tipo de recurso de modo a permitir aos alunos a possibilidade de verem um céu noturno, por exemplo, no hemisfério sul, por outro lado também de terem, de verem, além disso, de verem um céu durante o tempo de aula, conforme nós referimos há pouco. Tenho que ligar aqui. Vou tentar fazer a introdução disto, peço que me aguardem um pouco. A sessão tem que ser, tem que aguardar precisamente alguns minutos para que ela possa estar disponível. Ainda não temos tempo suficiente para isso e, como tal, ainda vou ver se há aqui alguma questão que esteja em aberto. Já sabem, esta sessão pode ser acompanhada através da página do Facebook do núcleo. Portanto, o núcleo é, digamos, a entidade uma das entidades promotoras deste evento, assim como o Clube de Ciência do Agrupamento de Escolas da Águeda Sul. Esta informação vai ficar também registada, vai ser guardada em vídeo para eventual utilização futura, caso haja necessidade. Vou tentar ver se já tenho aqui o link ativo. Ainda não começou.
Gustavo, eu não sei se tens alguma questão que esteja pendente. Não, até o momento não. Eu deixei indicado aqui para que se houvessem questões que podem colocar aqui no bate-papo, tanto aqui do Zoom como do Facebook. Mas queria chamar a atenção aqui que temos 55 pessoas ao vivo acompanhando a sua transmissão no Facebook. Então, né, temos aí um bom público. E aguardando agora as imagens, né? Temos que aguardar mais 5 minutos, né? Sim. Ok, vamos assim, temos que aguardar. Estas sessões, normalmente, eu vou fazer. Estas sessões precisam precisamente, neste momento, eu já tenho acesso, eu vou partilhar o meu ecrã e vamos tentar ver. Vou partilhar o ecrã mesmo. Embora aqui a sessão, neste momento, ainda não tenha iniciado, de qualquer das formas, estamos a ver já estamos aqui a ver em tempo real as condições. Esta primeira câmara que nós temos aqui será a câmara que nos mostra o céu. Como podem ver, este clarão aqui do lado direito é a Lua, o nosso grande opositor de hoje. Está uma Lua extremamente forte, vai-nos comprometer imenso, mas, enfim, não há forma de contornar este problema. Temos aqui uma segunda webcam que nos mostra a posição do telescópio. Portanto, a partir do momento em que nós passarmos a ter o controle do telescópio, ainda faltarão alguns 3 ou 4 minutos, a partir do momento em que nós passamos a ter esse controlo, vocês terão todos a possibilidade de verificar que o telescópio irá mover-se para as coordenadas que nós selecionarmos. E a imagem que irá ser produzida será colocada depois aqui. Há duas formas já agora de utilizar isto. Uma delas é a forma manual. E a forma manual significava que eu tinha que colocar aqui, para cada objeto, as coordenadas. As coordenadas em astronomia normalmente são estas, são a ascensão reta e a declinação. Portanto, são os dois elementos que eu teria que colocar aqui, tinha que os transferir para aqui, de modo a que o telescópio, desta feita, mesmo não sabendo para onde é que vai apontar, ele apontaria para as coordenadas que eu lhe teria indicado. Nós temos depois aqui uma outra possibilidade, e é aquela que nós vamos usar. Esta é uma possibilidade que já tenho utilizado também nas aulas para, no fundo, se perceber precisamente este sistema de coordenadas, o tal sistema de coordenadas que podem utilizar no Stellarium. Portanto, se eu abrir o Stellarium, uma vez que ainda temos aqui 2 minutinhos, se eu abrir o Stellarium e vou colocar isto aqui daqui umas horas largas, porque neste momento as coordenadas que ele está a utilizar, aliás, a posição que ele está a utilizar é precisamente de minha casa. Mas quando nós... Vou esperar um bocadinho. Ok. Já acordou demais. Quando nós olhamos o céu, cada objeto que nós temos aqui tem, portanto, toda a informação que ficará aqui deste lado e, portanto, que nos permite saber, designadamente, quais são as coordenadas desse mesmo objeto. Não vamos perder o rumo à nossa sessão. Eu vou fechar novamente aqui isto. Portanto, se eu quisesse, poderia fazer isto que acabei de referir. Ou então vamos utilizar aqui a lista. A lista há de nos oferecer, conforme já podem ver aqui, vai-nos oferecer aqui uma panóplia enorme de objetos que nós vamos consultar. Eu tinha feito uma lista de alguns objetos e nesta lista usava algum critério. E o critério é o quê? Eu não queria por nada, ou queria evitar, ou tanto quanto possível, utilizar o tempo para levar o telescópio a apontar de um
de um extremo para o outro. Portanto, o melhor processo para isto é precisamente fazer com que ele, ao longo de uma determinada trajetória, vá vendo o conjunto de objetos que eu pretendo observar. Portanto, para isso, temos que traçar quase um alinhamento de objetos que estejam mais ou menos no mesmo percurso, de forma a que o telescópio vá sendo rentabilizado quando se desloca do ponto A para o ponto B. Ou seja, vai percorrendo o céu nos diferentes objetos que acabam por estar aí disponíveis. Eu, se calhar, começaria, e vou aqui procurar, antes de mais, eu tinha pensado na EM57. A EM57 é a nebulosa do Anel. Vamos ver se encontramos aqui mais facilmente, clicando. EM57. Estes gems têm a ver precisamente com o catálogo de Charles Messier, que criou, digamos, o conjunto de objetos, catalogou, no fundo, os objetos que na altura eram visíveis. Não tenho aqui a nebulosa do Nel. Vou experimentar aqui, se calhar, então, M16, talvez. Vamos aqui, vamos fazer o percurso contrário, pode ser que seja mais fácil. M16, e vamos fazer aqui, vamos utilizar aqui filtros. Temos aqui 3 filtros. Os tais filtros que nós vamos ter aqui, eu não tenho noção exata, pensei que ele fazia 60 segundos, vamos pôr aqui 60 segundos para este filtro, e vamos ver se ele já tem aqui, portanto já estamos em progresso, já só faltam 28 minutos, não podemos perder tempo, 60 segundos com o filtro que está aqui indicado, que é o vermelho, para aquele objeto, e vamos ver o que é que daqui vai sair. Neste momento, vamos reparar, o telescópio há de começar a movimentar-se, fazer o slowing, deslocar-se para aquele objeto, não sei se é muito visível, fazer o tracking, eu vou reduzir aqui o tamanho da tela, talvez para ter uma maior amplitude na percepção do que nós temos aqui. Volto a dizer, não vamos esperar coisas fantásticas, uma vez que a noite não será, digamos, não será das melhores. Não sei se ele... Ele faz logo aqui também uma estimativa acerca do tempo, se repararem. Diz, esta observação, que neste momento está em curso, e que eu marquei como tempo de exposição, neste caso será 60 segundos. Se eu tivesse um telescópio muito mais pequeno, teria que aumentar muito mais o tempo de exposição. Isto precisamente porquê? Porque o espelho primário, enquanto aqui é um espelho de 2 metros, estamos a falar de um telescópio de grande porte, se eu tivesse a utilizar um espelho, por exemplo, de 20 centímetros, eu teria que ter um fator aqui extremamente, tinha que passar, se calhar, horas para conseguir a aquisição de tantos fotões quanto aqueles que se conseguem aqui apenas em 60 segundos. Eu penso que ele está a andar. Normalmente ele, quando faz isto, ele está a fazer o tracking. Por norma, outra coisa que não está aqui a funcionar muito bem. Álvaro? Sim, sim. É que mostra aí que a câmera não está funcionando, está idle. Então não sei se você tem que voltar lá nas coordenadas e clicar Enter aí, ó, nesse Right Ascension. Eu ia experimentar outro objeto, porque ele realmente, a câmera está, ela não está
Não está a avançar. Não Sim. está. É. Pode ir mais para baixo aí? É CM75, talvez. Vamos experimentar a 75. Mas o botão não está ativo. Também não está ativo, né? Ali onde estão as coordenadas, não... Mas aí as coordenadas aqui não farão grande diferença, porque... Mas você não consegue clicar nessa caixa das coordenadas? Aqui, no manual? Isso aí, isso. Pode ir para baixo agora. Mas o botão continua na mesma, não marca. Não marca. Não é habitual isto acontecer. Por norma, aliás, é a primeira vez que me acontece. Por norma, o que nós temos aqui é este botão onde nós vemos o Go. O que faz precisamente é, clicando, nós passamos a ter essa informação indicada aqui no telescópio, a menos que as câmaras estejam mesmo desativadas por causa do excesso de luz. Será isso, Gustavo? Não me parece não, porque o telescópio nem mexeu, né? Pois o telescópio não mexeu, não. Vou fazer aqui um refresh, mas duvido que seja por aí. Ali, pode pôr mais para baixo da tela? Abaixo disso aí. Some data is pending. I will show up this table shortly. Por norma, este deveria ser da informação do objeto anterior. E o objeto anterior, isto seria um cluster globular. Agora o M16 aí em cima. Vamos tentar ver se o M16. Temos aqui, no fundo, a ascensão reta e a declinação. Vamos pôr aqui 60 segundos para M16. Mas ele não está, o botão não está ativo. Se selecionar outro filtro? Não parece que seja por aí. Ele não está a fazer isso com nenhum deles. No fundo, o que nós sabemos, basicamente, é que quando nós estamos dependentes de equipamento, quem manda sempre, quem controla o processo, acaba por ser sempre o equipamento. Tente fazer um refresh ou sair e entrar da sessão para ver. Eu fiz um refresh. A sessão está iniciada, portanto o tempo está a ser contabilizado. Eu vou tentar meter novamente aqui o token. Mudou. Ok. Bem, vamos lá. Vamos ver se eventualmente, mas não tenho sérias dúvidas, mas vamos ver. Vamos aqui experimentar então a M16, se ela estiver disponível. M16. 60 segundos. Agora mudou de cor. Então. Pronto, agora estava mais escuro esse botão. Então... Estava. Vamos ver se, eventualmente... Quem sabe? Há aqui algum bug. Não consigo ver o slowing do telescópio. Não sei se ele estará a fazer algo. É ali mais para baixo, na lista que havia, abaixo disso. Esta lista aqui será a lista na qual nós depois iremos, à medida que os registros forem sendo feitos, vão ficar aqui nesta parte inferior para processamento posterior. Portanto,
nós o que teríamos que fazer, mas ele não está a fazer. Não parece que esteja a fazer alguma coisa. Aliás, por norma, quando ele começa este processo, ele já não dá acesso à lista porque o processo está em curso. Ele não me permitiria sequer fazer isto, mudar o filtro. E com isto estamos a consumir o nosso tempo, na expectativa de que, entretanto, alguma coisa aconteça diferente do que aquilo que não é, volto a dizer, não é o processo habitual, mas não queria também desistir de tentar, porque realmente o tempo da utilização destes telescópios é muito caro e a expectativa, portanto, é sempre grande. Vamos ver se realmente nós conseguimos aqui, de alguma forma, mas ele agora nem sequer tem o botão ativo. Entretanto, posso... Ele aqui mudou. Agora sim. Neste momento, sim, finalmente ele está a fazer alguma coisa, está a configurar, vamos ver. Aí temos o telescópio em movimento. Sempre tem que ter um pouco de emoção, né, Álvaro? Ele está precisamente a mover-se, conforme todos podem ver aqui na imagem da webcam. Está a apontar precisamente para este objeto, que é a M27. A M27 já agora é designada por a nebulosa do Altair, ou Dumbbell Nebula. É bonita, pronto, não foi um objeto mal escolhido. Vamos ver se com as condições... neste momento, ele já apontou, está a fazer a recolha da informação no CCD. Temos ainda 46 segundos para fazer a aquisição completa deste canal. Neste momento estamos só a fazer a recolha do canal vermelho. Portanto, ele está a apanhar apenas os fotões vermelhos que nos chegam da nebulosa do Altair. Feito isto, nós o que teremos que fazer é o quê? Vamos procurar um novo canal, de modo a fazer depois o conjunto das três cores, para podermos, juntando essas três cores, a produzirmos precisamente a cor do objeto. Neste caso, acaba por ser uma nebulosa extremamente bonita. Este é um daqueles objetos que são sempre bonitos. Vamos esperar que a Lua não estrague tudo. Dois pormenores. Porquê 60 segundos? Porquê não mais ou não menos do que este tempo? Bom, estes tempos aqui já estão mais ou menos standardizados, mas se eu tiver um objeto com uma magnitude, neste momento já está, portanto, temos aqui a imagem, conforme podem ver. Este é o canal vermelho, portanto, será também aquele onde nós vamos ver o impacto maior. Vou escolher agora o verde com o mesmo tempo de recolha. Neste momento, ele já estará a fazer, porque já não precisa de mudar a posição, mantém-se na posição que estava. Está a fazer já a recolha dessa informação. Neste momento, estamos a registrar apenas os fotões de cor verde desta nebulosa. Estão a ver? Aqui uma nebulosa planetária, portanto, o resto de uma estrela. Vamos ver quanto tempo é que falta. Faltam 47 segundos. Estava a dizer, então, quanto maior for a magnitude do objeto, ou seja,
A magnitude, no fundo, é a forma que eu tenho para poder dizer se um objeto é mais brilhante ou menos brilhante. Se o objeto for pouco brilhante, o que nós temos que fazer, neste caso, será aumentar o tempo de exposição. Isto para quê? Para podermos adquirir maior quantidade de fotões no CCD, de tal modo que se possa depois produzir uma imagem. Ora, eu vou olhar novamente aqui, faltam aqui 11 segundos. Já agora, conforme estão a ver, tem aqui também já o registro da anterior, portanto, ficou aqui armazenada. No final, eu terei que guardar estas imagens, para quê? Para poder fazer depois o processamento. Não teremos tempo hoje para fazer o processamento destas imagens. Já temos a possibilidade de passar agora para o terceiro e último filtro. Temos aqui o Blue, mais 60 segundos. Ok. Ele está agora a fazer a aquisição do azul. Estão a ver, esta imagem que estão a ver agora é completamente diferente da anterior. Portanto, quer dizer que os fotões não chegam em igual quantidade da mesma área, da mesma forma. Portanto, temos aqui fotões diferentes. Esta é a imagem apenas da componente verde que oriunda daquela nebulosa. Estava eu a dizer, então, se tivermos objetos muito tenues, eu tenho que aumentar o tempo de exposição de modo a poder ter algo que seja palpável, algo que seja visível, que eu possa depois compor a posteriori. Isto numa perspectiva apenas meramente de imagem, de composição de imagem. A outros níveis, pois nós podemos utilizar este material também para uma série de estudos. Estudar estrelas variáveis, ver como é que elas variam no tempo, ver se, enfim, estudar todo o tipo de fenómenos, porque este tipo de equipamentos não tem como propósito só um propósito lúdico, tem um propósito mais científico. Portanto, estamos a falar de telescópios de cariz científico. Portanto, o objetivo deles é precisamente esse. Portanto, temos aqui 6 segundos, quase. Ok, reading out. Eu já que estava aqui, vamos tentar ver um que está aqui nas proximidades do M27, seria o M16, que nós vimos há pouco, que não está muito longe. Está mais próximo da Lua, o M16. E esta ficou assim um bocadinho torcida. Vamos ver o que é que se consegue arranjar. Vou aqui ao M16 já agora. O tempo também será sensivelmente o mesmo. Portanto, estamos a falar da nebulosa da Águia. Esta também é uma nebulosa extremamente bonita. Eu vou pôr aqui... Posso usar já o Blue, já que é o filtro que está. Não perder mais tempo. Vou fazer o percurso contrário. A nebulosa da Águia tem uma particularidade. Tem aqueles três... Tem a forma de uma águia, não é? Pelos vistos, a Águia hoje está no modo baixo, com o resultado do Benfica ontem, mas é uma estrutura extremamente bonita, das minhas galáxias, das minhas nebulosas favoritas. Esta está entupida novamente. Há aqui um problema qualquer, conforme podem ver. Eu vou tentar fazer uma coisa, antes de mais, é tentar apanhar já estas imagens e guardá-las, porque tenho que fazer aqui um refresh novamente. Ok, tenho aqui a minha área, onde eu depois irei guardar esta informação. Eu vou ter que fazer novamente aqui um refresh, a ver se conseguimos reativar novamente o telescópio. Há aqui algum problema. Vamos experimentar. M16, tinha eu dito.
Pois, isto não... Eu volto a ficar bloqueado. Só temos 9 minutos. Eu tinha aqui um conjunto, tinha diferentes objetos. Eu vou até tentar, uma vez que estamos assim, tentar um objeto diferente. A ver se... O M13, por exemplo, que seria, se ele estivesse por aqui, também não está. Ou o M14. Que seria um cluster, um globular, um enxame globular, mas aqui, sendo um enxame, já não precisa de tanto tempo. Portanto, porquê? Porque estamos a falar de um conjunto de estrelas, 45 segundos, só que como nós estamos a ver, o sistema, o telescópio não está operacional, não está a funcionar em pleno. E nós aqui não temos grandes alternativas. Como eu disse, isto nunca me aconteceu assim. Foi precisamente hoje porque nós tomamos esta iniciativa sem pedirmos, se calhar, a autorização ao telescópio. Ele não gostou. E aqui... Se encontro aqui algum objeto interessante que esteja numa zona próxima. Gustavo, tens alguma sugestão? Era aquele M75, se me falha a memória. O enxame. Calma que este está a fazer aqui já, o M15, vamos ver se ele pega. Porque como este precisa de pouco tempo, neste caso aqui, este enxame globular está longe, pronto, mas vemos o telescópio, pelo menos vemos que o telescópio está a responder, portanto, ao nosso apelo. Eu agora apontei para uma área, uma zona do céu diferente, não sei se vai apanhar muita lua ou não, sendo um objeto, aqui neste caso, mais brilhante, carece de menos tempo. Neste momento estamos a falar de uma exposição apenas 10 segundos, usando este telescópio, portanto. Vamos ver. Já agora que estamos a olhar para o telescópio, criaram-se na altura 3 telescópios gêmeos. Este, precisamente, que nós estamos a usar, que é o Folks Telescope North, o tal telescópio situado no Pacífico. Temos o outro, exatamente igual, que está no hemisfério sul, na Austrália, em Siding Springs. E ainda há um terceiro, que é um telescópio que está em La Palma, em Roque de los Muchachos, no cimo do vulcão El Talburiente, precisamente no observatório de Roque de los Muchachos. Estes 3 telescópios são 3 telescópios gêmeos e todos eles também estão ao serviço têm fins educacionais também. Eu já tive o prazer de ter estado junto ao outro telescópio, que é exatamente igual a este, e, portanto, são equipamentos realmente fantásticos. Vamos ver. Ele aqui está a fazer agora, ele acabou o tracking, neste momento já está a apontar. Está a fazer a exposição no canal vermelho. Ok, está a fazer o reading out.
Ok, vamos passar ao canal. Aqui está, portanto, o que estão a ver aqui é o tal enxame globular, conforme podem ver. Portanto, temos aqui um enxame de estrelas, estrelas de diferentes idades, portanto, que são definidas mais ou menos a idade das estrelas, nós conseguimos ver pela cor. É por isso que tinha interesse estes objetos ficarem registados a cores, para nós podermos ter uma percepção melhor acerca do material que está ali envolvido. Neste momento ele está a fazer o outro canal verde. E agora vamos passar para o azul. Aqui ainda não tinha terminado. O verde. Portanto, deixa aqui fazer o blue. E já não nos vai sobrar tempo para mais. Temos aqui 3 minutos depois. Portanto, o que vamos fazer daqui é precisamente fazer a recolha de toda esta informação. Eu ainda vou fazer aqui só um print screen, já que e foi mesmo a justa. Ainda bem que escolhemos este objeto. Se tivéssemos escolhido um objeto que precisasse de maior tempo de exposição, não teríamos tempo. Não teríamos tempo para fazer essa recolha. Vamos então agora proceder, antes que termine a sessão, precisamente à recolha das imagens. Nós temos aqui os previews e temos aqui, no fundo, a imagem processada. Eu vou abrir isto num separador novo para tentar que todo este material fique disponível. E vamos aqui ver realmente DM27 como é que daria daqui. Portanto, vamos aqui, view. Futuramente, uma vez que hoje não vamos ter a possibilidade de fazer, digamos, o tratamento à imagem, eu irei fazer depois esse processamento e irei disponibilizar essas imagens no espaço do núcleo para se poderem, enfim, para poderem depois fazer a utilização, alguma utilização didática que pretendam com os vossos alunos. Estamos aqui a terminar a nossa sessão e o que vamos, só já para ver, portanto, isto é temporizado, isto é tudo feito de forma automática, portanto, ninguém vai cortar ali o pio. Vamos terminando a sessão e uma vez que eu já tenho aqui essa informação no arquivo, eu vou fazer o download de tudo isto para um arquivo zip, de modo a poder guardar, conforme podem ver, vou guardar este fecheiro para posterior utilização. Estes fecheiros que nos chegam-nos de forma extremamente compacta, num tal formato que é preciso depois desconverter, 0 minutos remain. Portanto, estamos mesmo em cima da hora. Conforme isto é o segundo e, conforme viram, mudou, acabou o segundo, acabou a sessão. Vou passar novamente, deixar de partilhar então aqui a nossa sessão e vamos
Ora, estamos cá de novo. Aquilo que eu pedia, não sei se há alguma questão que queiram colocar, aquilo que eu, antes de terminarmos, enfim, as coisas correram da forma possível, portanto, estas coisas são, quando os equipamentos determinam, nós temos que jogar com as circunstâncias. Eu gostaria só, é um apelo que deixava, era realmente que fizessem, disponibilizei um formulário, que fizessem o preenchimento do formulário que está no espaço do núcleo, na folha da Facebook do núcleo, que seria interessante, pelo menos, colher as vossas opiniões, enfim, como é que vocês viram esta iniciativa, até no sentido de sabermos se no futuro podemos fazer coisas semelhantes, coisas diferentes, enfim, afinarmos todos estes processos. Não sei se há alguma questão. Gustavo, eu passo-te a palavra. Sim. Tem uma pergunta aqui do Paulo Jorge Lourenço, que está perguntando como que faz para pedir uso do telescópio, acesso ao telescópio para fins educativos e de comunicação de ciência. Você sabe informar? Este tipo de equipamento, como eu disse, portanto, isto foi criado por uma fundação, que é a Fundação de Folks Telescope Project, a Fundação Dili. Vou tentar lembrar-me como é que é mesmo a designação dessa fundação, confesso que já não tenho bem presente, mas tinha como propósito, no fundo, proporcionar este tipo de equipamentos aos alunos britânicos. Portanto, as escolas britânicas, todas elas, penso eu, à partida têm acesso a este tipo de equipamentos. Estes equipamentos normalmente carecem de alguma formação prévia para poder saber utilizar, portanto, como todas as coisas. E, neste caso, as sessões que são em real time, que são real-time interface, portanto, são feitas em tempo real, carecem de agendamento, no qual nós temos que fazer um pedido prévio e é preciso que eles, de alguma forma, saibam que nós estamos habilitados a utilizar este tipo de equipamento. Temos a formação para esse fim. De qualquer das formas, para além disto, não utilizando o equipamento, mas utilizando a informação de todas as observações acaba por estar disponível no espaço do Folks Telescope Project. Ou seja, eu, se quiser ir processar, imaginem que eu gostaria de processar algumas imagens até para aprender como é que se faz ou para utilizar nas minhas aulas, convém utilizarmos sempre os créditos de quem fez esse trabalho, não é? Mas podemos fazer esse trabalho até inclusivamente em clubes de ciência com os alunos, a partir da informação também que já lá está. Não sei se fui claro. Portanto, é necessário formação para isto, e é necessário, digamos, nós, para fazermos a requisição, normalmente temos de ter algum projeto e pedimos uma autorização e eles depois, reunindo isso tudo, irão conceder ou não, mas parte do princípio que um dos requisitos seja mesmo haver uma formação prévia nisto. Muito bom. Quero deixar avisado aqui que, para os participantes aqui da nossa transmissão pelo Zoom, o link do formulário está no chat do Zoom. Uhum. E para quem está acompanhando pelo Facebook, eu coloquei no comentário também lá do bate-papo da transmissão. E uma vez encerrada a transmissão, também vai ficar colado na publicação. Tá certo? A Noélia está perguntando onde, acho que ela está perguntando onde que está o link. É no chat, tá? Se você olhar numa aba de baixo aí do seu Zoom, ou bate-papo, enfim, tem algumas mensagens e vai ter um link aqui. Se não encontrar, na página do núcleo do Facebook vai estar o link lá também. A Noélia Vilas Boas, não sei se o Álvaro tem o contato dela, mas também pode encaminhar para ela. De quem? Eu não percebi. Noélia Vilas Boas. Ah, sim. Uhum. Sim, eu poderei enviar depois. Aliás, eu poderei depois partilhar esse link
e não tem que fazer necessariamente. É claro que se fizerem agora fica com esse assunto resolvido. Eu agradecia realmente porque, enfim, para afinarmos também este processo. O núcleo é uma organização sem fins lucrativos, portanto, é uma organização que serve a propósitos didáticos, serve de apoio às escolas, aos professores, faz formação para os professores, tem um conjunto muito variado de projetos, projetos internacionais que servem precisamente uma nova abordagem ao ensino, particularmente ao ensino das ciências, metodologias de inquiry, com um conjunto de recursos também que são poderosíssimos e, digamos, levam-nos a encarar a escola, a tal escola do futuro que todos nós pretendemos e que é tão necessária, tendo em conta os propósitos do nosso trabalho, não é? Que é mesmo assim. Sim. Álvaro, só mais um comentário aqui da Isadora Gírio, que está nos acompanhando pelo Facebook. Está pedindo para mostrar as imagens novamente, é possível mostrar uma ou outra imagem que foi feita aí durante a observação? Das imagens que eu fiz, é assim, neste momento a sessão já terminou, mas eu vou tentar ver se consigo apresentá-las, mas não garanto. E não garanto porquê? Não garanto, deixem-me só ver. Rapidamente. Um pouco mais cedo, enquanto abres aí a imagem, o Pedro Gual, nosso colega, perguntou como que faz o tratamento da imagem, qual software vai usar. É o Salsa J que você usa, né? Já agora, neste momento eu não tenho acesso à imagem, teria que as descarregar, tinha que as compactar. Isso é um processo que ainda é moroso e tenho que utilizar uma série de software para isso. O software para fazer o processamento de imagem que eu aqui recomendava, é claro, a nível da astronomia amadora, os astrónomos amadores utilizam variedíssimo software para fazer o apuramento das imagens, fazer calibração, etc. Nós aqui, para fins didáticos, o software que eu sugeria era mesmo o Salsa J. O Salsa J é um software extremamente... aliás, Salsa J vem such a lovely software for astronomy. Portanto, é um software gratuito, é um software que permite não só fazer a composição dos 3 canais de cor, como permite fazer muitas outras coisas com a astronomia, desde medir, imaginem, crateras lunares, medir o tamanho de manchas solares, medir, enfim, permite uma infinidade de atividades que podem ser feitas com recursos que, tal como estamos a ver, são recursos gratuitos, portanto, todos eles. Portanto, e também é assim, qualquer necessidade, eu também poderei disponibilizar quer links para esse software, quer mesmo, eventualmente, algum software, algum material de apoio. Em última análise, também muitos dos presentes podem conhecer-me e também se chegarão facilmente à fala comigo e eu poderei ajudar no que for possível. Eu e, portanto, todo o núcleo também, relativamente a isso. Muito bem. Aqui não há mais perguntas, então, se não há mais perguntas... Bom, se não houver mais perguntas, nós se calhar dávamos a sessão por encerrada, agradecendo a todos a vossa disponibilidade e que aguardem notícias, porque em breve poderemos ter outro tipo de iniciativas que sejam do vosso agrado. É isso. Obrigado, Álvaro, pela apresentação, pela aula. Tivemos aí alguns contratempos, mas acho que tudo correu bem dentro do possível. Mesmo assim, espero que não tenham dado o tempo ainda assim por mal emprego e que tenha sido útil de alguma forma. Mas eu acho que isso é muito didático, né? Porque na vida real, né, as coisas podem não correr como planeado. E também para mostrar que para os astrônomos profissionais, né, ainda mais agora nesse atual estágio né, por causa da pandemia, que todos têm que ficar em casa, que esse tipo de observação remota é o padrão, né, para os investigadores e que eles podem passar pelos mesmos problemas que nós passamos aqui, das coisas não correrem como planeado e não saber o que está acontecendo, com o telescópio do outro lado do planeta.
né? Então, é realmente assim que funciona mesmo. Normalmente aqui nós temos 3 tipos de constrangimento que por vezes podem acontecer. Um é a questão a questão meteorológica, portanto o tempo pode não estar de acordo com aquilo que nós pretendemos. Hoje estava parcialmente, portanto tínhamos o céu limpo, mas tínhamos uma lua extremamente forte, o que nos automaticamente inibiu de utilizar um conjunto de objetos, portanto automaticamente e liminarmente eu tive que arrumar um conjunto de objetos fora da equação. Temos as questões técnicas, que neste caso, portanto, é a questão do telescópio. Talvez, quem sabe, o facto de toda esta pandemia, que todos nós somos sensíveis, pode ter levado, em termos de manutenção, a haver aqui algum problema, pois eu não faço ideia. E ainda temos depois a questão da rede, a questão do acesso informático via web. Nós estamos a fazer um controle em tempo real de um equipamento que está precisamente do outro lado do mundo, utilizando precisamente a internet. É claro que muitas das vezes a internet pode não ter, enfim, pode haver falhas, e essas falhas nada me garante que não terão estado na base das dificuldades que nós tivemos em termos de acesso, neste caso ao telescópio. Ainda assim, creio que deu para perceber como é que se manuseia remotamente um equipamento deste calibre e ficarem, digamos, com uma ideia também de que a ciência não pode ser vista só disciplina a disciplina. A ciência também tem que ser vista de forma mais ampla, tem que ser vista como um todo. Eu costumo, por vezes, dizer relativamente a esta interdisciplinaridade que o todo é muito maior do que a soma das partes. Portanto, nós temos que olhar a ciência de modo criativo, temos que temos que criar pontos a partir de atividades, pontos que nos façam levar até à matemática, que nos conduzam até à física, que nos conduzam à biologia, que nos conduzam à química. Portanto, este tipo de metodologia eu acho que é extremamente vantajosa e que, digamos, será um caminho a seguir no futuro. Isto leva a quê? Leva precisamente a ações de divulgação, de trabalho muito colaborativo entre professores, neste caso, particularmente, que são os agentes de ensino por excelência, e aliando a esta nova didática também será a forma de prendermos um pouco mais a atenção dos nossos alunos, mostrando-lhe outro tipo de recurso, outro tipo de abordagens que eles não estão muito habituados. Obrigado, Álvaro. Bem, então acho que vamos nos despedindo. Agradecemos aí todos os participantes do webinar, do núcleo, com essa observação astronômica em direto desde o Hawaii. Obrigado ao Álvaro mais uma vez pela apresentação, pela aula. E é isso, acho que foi uma experiência muito bem sucedida e venham mais dessas, né, Álvaro? Agora que perdeu o medo, faremos mais vezes, acho, né? Sim, senhor. Olha, um abraço a todos, votos a todos de um bom fim de semana e até mais, até breve. É isso, até breve. Então, obrigado, eu vou encerrar a transmissão. Adeus. Tchauzinho.